No mundo que estava fora dos limites para todos os outros, Vandaliel estava preparando um número incontável de criaturas em forma humana. Parece que o dispositivo de ressurreição melhorado e as massas de carne são capazes de existir neste espaço sem problemas, um deles relatou. O experimento do círculo mágico está completo. A taxa de sucesso é de 100%, disse outro. As instalações e residências médicas estão totalmente completas. O plantel de geração de energia está pronto e em stand-by. Como resultado dos preparativos que Vandaliel vinha fazendo aqui, este Binner World foi o mais estranho de todos. Havia uma enorme estrutura em forma de cúpula, cheia de edifícios com uma arquitetura que nunca seria vista em Lambda. O teto estava pintado de azul, e uma esfera irradiando uma luz quente estava flutuando no ar. Roupas, bens de consumo, material médico, mobiliário. Tudo o que é necessário para viver aqui por enquanto está no lugar, disse Vandaliel. Também adicionamos suprimentos de comida de lá, uma das criaturas em forma humana sugerida. Isso deveria ser necessário, disse outro. O IVE tornou-se capaz de recriar a maioria dos pratos de qualquer maneira. O problema é o entretenimento, disse Vandaliel. E pode copiar os seus livros, mas e os videojogos? Eu suponho que eles terão que se contentar sem eles por um tempo, a criatura disse. Mais lamentável, mas pode ser ajudado. Pelo que Mari me disse, parece que Veilitre fora do tempo, disse Vandaliel. As criaturas em forma humana eram Demon King familiares. Seus corpos grotescos foram espremidos no que se assemelhava a roupas de proteção que cobriam seus corpos inteiros, e eles estavam fingindo agir como seres humanos. Perto do círculo mágico esculpido na praça estava o dispositivo de ressurreição de Vidaili que estava no espaço subterrâneo sob o castelo de Talochein, assim como cápsulas cheias de massas de carne que o dispositivo de ressurreição havia produzido. As preparações são tão completas quanto possível. Tudo o que resta fazer é fazer a nossa jogada, Vandaliel disse. Cerca de uma semana antes dos preparativos de Vandaleuetas estarem completos, em origem, o Avalon Ricudou e Giri e seus subordinados mais confiáveis estavam a ouvir um relatório de técnicos que detalhava os resultados das experiências realizadas em Xiao e Mari. Ela mostrou resultados maravilhosos, Sr. Ricudou. Ela adquiriu uma afinidade completa pelo atributo morte, disse o técnico, incapaz de esconder sua excitação enquanto ele tocava imagens de Xiao e Mari em um tablet. Esta não é uma afinidade imperfeita como as da oitava orientação e os outros temas experimentais que temos utilizado até agora. Ela tem uma afinidade perfeita, tal como o Undiad. Ela já conseguiu recriar numerosos feitiços de atribuição de morte. A pessoa na tela, aquela que já havia sido Xiao e Mari, estava usando uma máquina em forma de capacete que cobria a cabeça do nariz para cima, obedecendo aos comandos que lhe foram dados. Com a magia do atributo morte, ela transformou um veneno mortal em um líquido inofensivo e transformou a água comum em veneno mortal. Ela aumentou a letalidade de uma arma de fogo de pequeno calibre, matando um urso cuja pele e músculo normalmente impediriam a bala de infligir uma ferida letal. Quando uma bala foi disparada contra ela, ela parou com uma barreira que absorveu sua energia cinética. É como podem ver. Também podemos recriar os itens mágicos que já foram produzidos pela nação que possuía o Undiad, embora sejam de uma qualidade ligeiramente inferior. Mas podemos atribuir isso ao facto de um metamorfo possuir muito menos mana do que o Undiad. Acredito que podemos compensar a diferença na quantidade de mana por usuários mágicos de atribuição de morte em produção em massa, permitindo-nos ampliar nossa produção, disse o técnico. Parabéns, Sr. Ricudou. A sua investigação foi bem sucedida. Ele realmente acreditava que a pesquisa foi bem sucedida. A organização que o havia designado aqui, bem como as proeminentes figuras políticas e empresariais que apoiaram a pesquisa de várias formas, ficariam realmente satisfeitas com esses resultados. Eles agora eram capazes de produzir os vários itens mágicos que se tornaram impossíveis de criar depois que o Undiad foi destruído há mais de 10 anos. Isso geraria lucros inimagináveis. O apoio que tinha sido fornecido à investigação de Ricudouit seria reembolsado inúmeras vezes. Embora isso só fosse verdade se a escala de produção correspondesse ao Undiad. E ver. Obrigado pelo relatório. Você é demitido, disse Ricudou,
sem impressionar. Sim, senhor. Desculpe-me, disse o homem, surpreso com a reação de Rikudo Ilitis por um momento, mas apressadamente curvando-se e saindo da sala depois de ver o olhar nos olhos de Rikudo Ilitis. Apenas Rikudo e aqueles que sabiam de suas circunstâncias permaneceram na sala, e suspiraram com expressões amargas em seus rostos. Sua pesquisa foi bem sucedida, Estes investigadores são de péssima qualidade, Arenili um deles disse. Don't diga isso, disse Moria. Como resultado dos crimes do oitavo Gidanselitus e dos planos de Rikudo Sanilitis, quase não restam investigadores de atributos de morte. Esse homem era apenas um trabalhador de laboratório que trabalhava no equipamento e realizava manutenção. Sim, Itilits como Moria disse Rikudo. Seria cruel esperar muito dele. Afinal, ele não sabe que a produção em massa de usuários mágicos de atributos de morte é impossível. Se fosse para expressar a mana de um metamorfo em números, era perto de 30.000. Em um mundo onde alguém seria considerado um mago de primeira classe se tivesse 10.000 mana, era um número extraordinário. No entanto, o Undiad e o agora falecido Amamiya Hiroto S. mana tinha sido 100 milhões. Diferença de 4 ordens de magnitude. A contabilização dessa diferença exigiria mais de 3.000 pessoas como o metamorfo, mas o tópico em discussão agora era o facto de que isso era impossível. O número de usuários mágicos de atributos de morte que poderiam existir era inferior a 100. As condições para uma afinidade completa pelo atributo de morte são para o sujeito ter morrido completamente, sem possuir afinidade por nenhum atributo. Não pode ser alguém que é ressuscitado depois que seus corações e pulmões são parados, eles devem morrer e passar pelo círculo da transmigração. Em outras palavras, eles devem ser um de nós reencarnados, disse Rikudo. Esse era o método de adquirir uma afinidade pelo atributo da morte que Rikudo havia criado. Os membros da oitava orientação tiveram o mana de atributo da morte do Undiadir plantado neles enquanto estavam à beira da morte, e isso lhes deu apenas uma afinidade incompleta pelo atributo da morte. O mesmo aconteceu com os sujeitos experimentais que foram usados até agora. Se um ser humano deste mundo fosse ressuscitado depois de ter seus corações e pulmões completamente parados, eles nunca teriam passado por uma morte completa. No entanto, parecia que a ordem das duas condições, e não possuindo afinidade por nenhum atributo, e morrer uma morte completa e atravessar o círculo de transmigração, e não importava. Metamorfo era um indivíduo reencarnado que tinha passado pelo círculo da transmigração, e ela tornou-se capaz de usar mana atributo morte depois que sua afinidade pelos atributos foi apagada depois. 10 anos atrás, Rikudo não tinha conseguido perceber que morrer uma morte completa e atravessar o círculo da transmigração era uma dessas condições, porque para ele, a morte completa era uma condição, era tanto um clichê uma condição que era muito peculiar. Ele e os outros indivíduos reencarnados estavam cientes do círculo de transmigração porque eles mesmos o haviam experimentado. Mas as pessoas deste mundo tinham vivido vidas anteriores como eles, e eles seriam reencarnados e viveriam suas próximas vidas depois que eles morressem. A única diferença era que os indivíduos reencarnados possuíam as memórias e personalidades de suas vidas anteriores. Os membros da oitava orientação e os sujeitos experimentais descartáveis que Rikudo usou até agora também eram pessoas que viveram vidas anteriores e passaram pelo círculo de transmigração para nascer em suas vidas atuais. É por isso que passar pelo círculo da transmigração era uma condição que Rikudo nunca sentiu a necessidade de considerar. Quem teria pensado que a condição estaria passando pelo círculo de transmigração, mantendo as memórias e a personalidade anteriores? A magia do atributo morte é algo que não pode ser usado por ninguém que tenha experimentado uma morte completa, Rikudo murmurou. O Undiad, que era um indivíduo reencarnado e aparentemente tinha nascido sem afinidade por qualquer atributo, provavelmente se tornará capaz de usar magia de atributo de morte tentando continuamente usar magia sem desistir. Mas então, e a Amemiya Mei? Perguntou Moria. É claro que só temos suspeitas e nenhuma prova real de que ela possui uma afinidade pelo atributo morte, mas... Ai-me certo que é porque ela encontrou a condição quando ela foi morta e depois ressuscitada por Plutão, durante um período em que seria difícil dizer se ela era um embrião ou um feto, disse Rikudo. Não podemos observar como funciona o círculo de transmigração,
e sabemos o que define as memórias e a personalidade de Onesies, então não temos escolha a não ser assumir que é o caso. Talvez a Memia Mei tenha retornado ao círculo de Rodcortium do sistema de transmigração depois de morrer como um zigoto, depois retornou ao mesmo zigoto quando foi trazido de volta à vida. Era possível que Rikudou tivesse chegado a essa conclusão se soubesse que a reencarnação era realizada por um sistema. Quanto a memórias e personalidades, Rikudou não tinha esperança de tirar conclusões. Para começar, ele não tinha ideia de onde estava a linha que determinava se alguém possuía suas memórias e personalidade anteriores ou não. Até Rikudou não se lembrava absolutamente de tudo o que havia experimentado na Terra. Ele havia esquecido tudo desde quando era jovem demais para estar ciente do mundo ao seu redor, e ele certamente não se lembrava de todas as palavras de todas as conversas insignificantes que teve com sua família ou colegas de classe. Isso também era verdade para o metamorfo. Não havia garantia de que sua personalidade fosse a mesma de sua vida anterior, e muitos indivíduos reencarnados haviam desenvolvido uma aversão ao mar e aos barcos devido ao medo e choque que haviam experimentado durante a morte. Na época da morte de Amemiya Meiroit, ela não tinha olhos, ouvidos ou mesmo um cérebro, e certamente era cientificamente questionável se ela tinha memórias ou uma personalidade. Mas Rikudou e os outros indivíduos reencarnados sabiam que as almas existiam. As almas possuíam a capacidade de pensar? Eles poderiam formar memórias? Ou era que os indivíduos reencarnados eram especiais e as almas das pessoas comuns possuíam essas habilidades? Rikudou Adilit conseguiu responder a estas perguntas ainda. Assim, não havia como negar a possibilidade de que Amemiya Mei tivesse cumprido o requisito. Ele provavelmente seria capaz de obter uma resposta uma vez que ele a adquiriu e a examinou completamente. Com todos estes pensamentos a passarem pela sua cabeça, Rikudou deixou de lado os relatórios sobre o metamorfo. No entanto, é claro que o metamorfo é imperfeito. Ichio não é apenas a sua mana, ela só é capaz de usar uma pequena porção dos feitiços que o Undyad poderia, Rikudou disse. Ela não pode criar golems e Undyad. Também não pode usar os feitiços que a Undyad usou para massacrar os cientistas e o pessoal de segurança do laboratório de investigação quando este correu desenfreado, ou o feitiço que ele usou para conceder mana fragmentária de atributo de morte para curar os membros da oitava orientação. Conforme descrito no relatório do técnico de laboratório, Metamorpho não foi capaz de usar todos os feitiços que o Undyad tinha usado. Mesmo tendo em conta uma diferença de proficiência, era estranho que ela pudesse criar golems e Undyad, já que o Undyad tinha sido capaz de fazer isso em um estágio inicial. Vandalieu. Banda, o ser à espreita na sombra de Amemiya Meiroit, ficaria exasperado se ele ouvisse isso. A razão seria óbvia para ele, afinal. Embora Rikudou e os seus investigadores tenham manipulado o Metamorpho através de máquinas e drogas, Metamorpho foi incapaz de manipular os espíritos dos mortos. A razão pela qual os Undyad tinham sido capazes de criar golems e mortos-vivos foi simplesmente porque os espíritos dos mortos tinham escolhido obedecer-lhe por vontade própria. O feitiço que ele tinha usado para massacrar o laboratório de pesquisa tinha usado o poder emprestado desses espíritos. Assim, era impossível para Metamorpho usar este feitiço, pois ela tinha a capacidade de encantar os espíritos dos mortos. Havia também mais uma condição para o domínio perfeito sobre a magia do atributo da morte, uma que Rikudou e seus subordinados estavam cientes. Mas não havia como saber disso, pois não tinham como analisar o estado de uma alma, mesmo que soubessem que as almas existiam. Isso é insuficiente. Mesmo que eu adquirisse o atributo de morte mana, estaria longe de ser suficiente para alcançar meu objetivo, Rikudou disse, incapaz de perceber isso. Um de seus subordinados franziu a testa ansiosamente. Ao adquirir o poder do atributo morte, Rikudou-san significa que ele quer tornar-se capaz de usar a própria magia de atribuição de morte, ele pensou. Mas então... Ele tinha assumido que por Rikudou adquirir o poder do atributo de morte significava criar peões que eram capazes de usar magia de atributo de morte como o Metamorpho e manipulá-los para empunhar o seu poder. Claro, ele entendeu o poder da magia do atributo morte. Mas ele duvidava que fosse tão valioso que valesse a pena para Rikudou sacrificar toda a magia dos outros atributos por isso. Rikudou possuía a capacidade de trapaça Unlimited Development
Para o conhecimento dos subordinados, a sua mana era várias vezes a de um metamorfo. Ele havia ultrapassado os limites da humanidade. Mas mesmo assim, ele estava longe de ultrapassar os 100 milhões de mana do Undyad. Não havia garantia de que ele seria capaz de dominar o uso de magia de atribuição de morte como o Undyad. Como eu pensava, é necessário analisar a Memia Mei para que eu me torne um ser sem precedentes e para que eu alcance o poder eterno e fique no topo deste mundo, Rikudou disse. Mas o subordinado não conseguiu expressar suas dúvidas. Ele podia ouvir uma forte obsessão na voz de Rikudou. Ele também podia ver o fervoroso senso de superioridade que as palavras de Rikudou suscitavam em Moria e nos outros subordinados de confiança, e ele podia sentir isso sozinho. Traíram seus companheiros reencarnados, mataram indiretamente alguns deles e fizeram coisas desumanas para eles, como os experimentos realizados em O Metamorfo. Claro, eles também mataram muitos humanos deste mundo que não eram indivíduos reencarnados. Isso tinha sido feito por autodefesa ou em nome da justiça, nem eles simplesmente estavam seguindo ordens. Eles escolheram voluntariamente trair os bravos, tirar vantagem deles e matar alguns deles. Pode ser impossível para nós, mas Rikudou-san pode ser capaz de ultrapassar os limites humanos e tornar-se um deus. Com o poder do atributo morte, Rikudou-san tornar-se-á um deus, e nós seremos os poucos privilegiados que servem este deus numa nova era. Se conseguirmos isso, então quem se importa com as pessoas deste mundo e os tolos que olham para Memia como um líder? Os freios fornecidos por sua moral haviam sido quebrados há muito tempo. Rikudou os havia tentado para que isso acontecesse. Ele tinha feito isso com o propósito de transformá-los em subordinados convenientes para si mesmo, mas isso era de pouca preocupação para eles. Rikudou oprimiu alguns botões no tablet e a imagem no ecrã mudou de um metamorfo para algum tipo de dispositivo de cultivo. Era um tanque cilíndrico, e um organismo humanoide estava suspenso no fluido interno, dormindo. E tenho os fins que preciso para adquirir o poder da magia do atributo morte, mas não terei segundas oportunidades, por isso tenho de agir com cuidado. E uma vez que eu tenha sucesso, os bravers não serão apenas desnecessários, mas um obstáculo, disse Rikudou. E estaremos a proteger a Memia Mei, a destruir os bravers e a eliminar os resíduos ao mesmo tempo, disse Moria. Rikudou acenou com a cabeça, declarando o início da execução dos Planilitus. Mari, que percebeu que apenas sensores a estavam monitorando agora, riu silenciosamente. Não fisicamente, como ela tinha sido roubada da liberdade de controlar seu corpo, e ela poderia até mesmo mover sua boca uma única polegada. Mas sua alma estava rindo. Apenas um pouco mais. Cerca de uma semana após a conversa entre Rikudou e seus subordinados, Banda estava de pé atrás de Mei, ensinando-lhe um novo feitiço. HNGH. Mei grunhiu. Mekun, que não fala com a mente, que está apenas a tentar falar com a boca fechada, Banda disse. Os vários espíritos reunidos na frente de Mei sorriram secamente. O que a Mei estava a tentar aprender agora era telepate. Foi um feitiço bastante rudimentar, que permitiu ao lançador comunicar silenciosamente sua vontade a espíritos e mortos-vivos. MNN? Mei disse, olhando para a Banda com a boca fechada e as bochechas inchadas. Conscientemente usar telepatia para comunicar parece ser surpreendentemente difícil. E eu posso ensinar-te exatamente, disse Banda com uma expressão perturbada enquanto acariciava o cabelo de Meroite e batia as suas 6 pernas articuladas contra o chão. Ele tinha inventado o feitiço telepático quando viveu neste mundo. Este feitiço tinha sido necessário para permitir-lhe conversar com espíritos enquanto ele estava em um estado onde os cientistas lhe roubaram a capacidade de controlar seu próprio corpo. Mas mesmo que ele tivesse bem invented, ele tinha feito isso enquanto estava em um estado de ser incapaz de mover a boca, não importa o quanto ele quisesse. Ao invés de uma invenção, tinha sido mais como o resultado de fazer qualquer tentativa de luta como ele podia, algo que ele tinha se tornado capaz de fazer sem sequer perceber. Assim, ele poderia dar a Mei quaisquer métodos ou dicas específicas de aprendizado. Snow é o mesmo que falar nos seus sonhos, disse Hiroshi, pausando sua prática mágica sem atributos. Ele faria 9 anos este ano, mas estava em casa porque a escola estava fechada para as férias de primavera.
Isso é verdade, mas recriar a sensação de sonhar enquanto você está acordado é. E fiz isso. Banda, Ni-chan, eu fiz isso. Mei disse telepaticamente, antes que Banda pudesse terminar sua frase com a palavra dificulte. Parece que você fez isso, concordou Banda. Uau, isso é incrível, disse Hiroshi. O que é isto? Ouço uma voz na minha cabeça. Estou a sonhar, uma voz assustada veio do lado de fora da sala. Parecia que Mei tinha usado telepatia para comunicar seus pensamentos sem selecionar quem iria ouvi-los, fazendo com que a pessoa que tinha sido designada como guarda dos filhos pequenos entrasse em pânico e corresse para onde as crianças estavam. Esta pessoa era Peko Ulricas Caxio, um dos indivíduos reencarnados que, como José, estava ciente da existência de Banda. Ela tinha sido viciada em drogas, mas depois de encontrar Banda, Mei e Vandalieu em um sonho no outono passado, ela havia se recuperado ao ponto de poder viver sua vida diária sem problemas. Embora muitas vezes entrasse em pânico quando aconteciam coisas que eram até um pouco fora do comum. Vendo Mei, Ulrica gritou de alívio e caiu de joelhos. Mei-chan ainda lá está. Este é um sonho. E se eu estiver sonhando, então eu estou bem, eu não estou louco, e ela começou a murmurar para si mesma. Tia Ulrica, estás bem? Hiroshi exclamou enquanto ele e Mei corriam até ela e começaram a esfregar as costas e dar tapinhas na cabeça. Estás bem? Desculpa por te assustar, tia Mei pediu desculpa. Ulrika era uma mulher de 30 anos de um país nórdico, e ela era muito alta, mas sua mente havia sido muito prejudicada pelos mais de 10 anos que passou conduzindo missões de resgate em condições adversas e lutando contra terroristas e organizações criminosas. Foi precisamente por isso que ela encontrou Vandalieu e Mei nos seus sonhos, como José um druid. E como Joseph, ela Vadnilit se recuperou totalmente ainda, então ela foi convenientemente atribuída a tarefas longe das linhas de frente das batalhas, como a guarda de Mei e Hiroshi, com relativa frequência. Ulrika. Gostaria de descansar um pouco? Perguntou a Banda. Ai-me tudo bem, uma vez que me recuperei. O meu metabolismo recuperou depois de ter perdido 30 quilos de peso corporal, e tenho níveis normais de açúcar no sangue e pressão arterial. Já tenho alucinações visuais ou auditivas, e Ivy torna-se capaz de dormir assim mesmo sem pílulas para dormir, disse com uma risada feliz, satisfeita consigo mesma. Tia Ulrika, isto é um sonho. Eu e Litre na nossa sala de estar, Hiroshi disse-lhe. E eu sou. Então o que eu ouvi agora foi realmente uma alucinação auditiva? Ulrika exclamou. Não, isso foi Meilitsu telepate. Desculpe assustá-lo, Hiroshi disse. E veja. Dero não tem problema, então, disse Ulrika, o seu tom de fala a voltar ao normal como se o pânico que ela tinha estado momentos antes nunca tivesse acontecido. Então, qual foi o telefonema sobre? A Banda perguntou-lhe. Joseph deveria assumir o meu lugar, mas foi chamado para uma missão urgente. O Obalor Johnny Yamalka virá em vez disso, Ulrika disse. Recentemente, desastres vêm ocorrendo com frequência em todo o mundo, resultando na implantação dos Bravers. O comportamento enlouquecido de Rikudo Ilitis na terceira festa de aniversário de Meilitis, e embora tenha sido realmente um metamorfo ao Shio em Mari, foi atribuído ao estresse do excesso de trabalho devido a esses desastres, e ele estava fazendo muito menos aparições públicas. Isso tornou os Bravers mais ocupados como um todo. É claro que desastres naturais como terremotos estavam sob controle de ninguém, mas Banda e seus aliados suspeitaram que muitos dos desastres foram fabricados por colaboradores de Rikudooroichi sob sua instrução. Balor. Eu conheço-o pelo nome, mas Ivy nunca o conheceu antes. Ele é um dos aliados de Rikudooroichi? A Banda perguntou. Johnny Yamalka, que havia reencarnado como um japonês que era cidadão dos Estados Federais, tinha o codinome e a habilidade conhecidos como o Balor. Ele estava envolvido principalmente na supressão de terroristas e criminosos, e combate a incêndios em caso de grandes incêndios. Suas habilidades semelhantes a trapaças permitiram que eliminasse a energia de um alvo e convertesse essa energia em mana. Ele poderia remover a energia produzida pela ignição da pólvora, transformando armas de fogo em lixo inútil, e extinguir incêndios por minar sua energia térmica.
É claro que a mana contida em feitiços também era uma forma de energia, e ele também poderia seiva essa energia. E porque Johnny tinha nascido de pais que vieram de famílias que serviram os militares geração após geração, ele havia recebido treinamento em artes marciais e o uso de armas de fogo antes mesmo da formação dos Bravers, então ele era altamente capaz em combate. Havia um limite para a quantidade de energia que ele poderia seiva de uma só vez, mas ele era um soldado excepcional que compensou os limites de sua capacidade com sua força de combate. Seu estilo de luta era semelhante ao Magemasher Vasaji, que poderia anular a magia elemental. Se Etiscus um aliado de Rikudou não está claro, o Rika disse, respondendo à pergunta de Vandaleolitos. Ele era aparentemente uma das tripulações de balsas na Terra, como Mal, mas nunca se aproximou de ninguém depois de ter reencarnado neste mundo. A única vez que ele fala com as pessoas é quando ele fala sobre a sua missão. Parecia que a personalidade de Johnny Elite era o oposto direto de Asagilites, e de Dilit forma qualquer relacionamento desnecessário com as pessoas. E Heaven T também o conheceu. Até os livros o apresentam muito, disse Hiroshi. Sim, parece que ele não lida muito bem com os meios de comunicação social. Eu acho que há muitos indivíduos reencarnados que fazem, mas... Em qualquer caso, Aime vai ligar os sensores de volta antes que ele chegue, portanto, certifique-se de manter qualquer prática mágica apenas para não atribuir magia, o Rika disse. Ok, Hiroshi e Mei disseram simultaneamente. Mesmo agora, havia sensores na residência Amemiya que podiam detectar magia de atributo de morte. Mas esses sensores foram desligados quando aqueles que sabiam da existência de Banda, como Joseph e Ulrika, estavam de plantão para proteger Mei e Hiroshi. Durante esse tempo, Mei foi capaz de praticar magia de atribuição de morte. Agora então, Ulrika disse, mas ela foi interrompida pelo súbito toque do alarme dos intercomuitos. Suponho que é Eilids aqui. Eilids bastante cedo. Banda e Mei imediatamente sentiram perigo. Alti, reflita. Mei gritou em aviso. Por reflexo, Ulrika obedeceu a esse aviso e ativou sua habilidade. Uma bala voou através da parede da casa, destinada a criar um buraco entre as sobrancelhas, mas foi refletida pela capacidade eco. O baque de um corpo batendo no chão veio de algum lugar do lado de fora, presumivelmente tendo sido atingido pela bala que havia sido enviada diretamente de volta para onde tinha vindo. Nishan, aqui. Mei chorou, acenando para Hiroshi em direção aonde ela estava de pé, perto dos pés de Banda. Disse Hiroshi, atropelando rapidamente. Agora, mesmo que um míssil atingisse a casa, os dois estariam seguros. O que está a acontecer? Gritou Ulrika. O inimigo está aqui, disse Banda. De acordo com o meu Detect Life, existem 10 deles. Parece que eles nos cercaram de ambos os lados. Tenho a certeza que evitaram matar os vizinhos para evitar que os seus espíritos viessem aqui e nos avisassem, e para me impedir de os transformar em mortos-vivos. Ulrika ofegou. Echo diz-me a mesma coisa. Mas há vários golems militares posicionados ao nosso redor. A coisa que atirou em mim agora era um golem. Esse está fora de serviço depois de eu ter reflectido a bala, embora. Ulrika Elites o Echo não era apenas uma habilidade que refletia ataques. Foi uma habilidade que causou o fenômeno conhecido como reflexão. Permitiu-lhe detectar o reflexo dos sons e ecos, funcionando como um sonar que lhe dava conhecimento do seu entorno, podendo também refletir a luz como um espelho, permitindo que ela cubra seus pontos cegos. Foi fácil para ela refletir a luz em um feixe concentrado para atirar como um laser, no entanto. Para pensar que ele iria trazer golems militares que eu posso sentir com o Detect Life. Parece que o Balor realmente significa eliminá-lo, Ulrika. E o ser misterioso na residência Amemiya, disse Banda. E o M certo e o Ilitre certo. Balor seria um mau jogo para mim. Se lutarmos, eu poderei ganhar, Ulrika disse. O seu Echo foi capaz de refletir qualquer ataque, mas ela podia refletir o dano que sofreu ao seu inimigo como Eric Galson Counter o podia. Se o Balor Johnny Yamalka envolvesse em combates de curta distância, ele tiraria a energia cinética de seus membros e a derrotaria de forma unilateral. Era assim que o Johnny era forte em combate.
O que devemos fazer? O Ulrika murmurou, rangendo os dentes em frustração. Eu suponho que devemos ir e atendê-los, Banda disse calmamente. O Obalorn Johnny Amalka estava certo de que este plano resultaria na sua vitória. Eu sinto que isso é bastante bruto para a missão que conclui meus anos de esconder o fato de que Aime um subordinado do mestre Rikudou, mas, e ele murmurou. Ele tinha 17 homens habilidosos sob seu comando, que eram todos mercenários que já haviam pertencido ao exército. Eles estavam armados com cristais de mídia mágica e que foram criados através da tecnologia mágica militar, bem como armas de fogo pesadas e 10 golems militares autônomos. Os golems militares eram o mais novo modelo, eles estavam estacionados nas bases militares dos estados federais localizados no Japão. Eles eram alimentados por mana, e vários de seus sensores e todo o seu sistema operacional era feito de itens mágicos, eles pareciam robôs na aparência. Cada um era mais eficaz em combate do que um tanque. Claro, um deles tinha sido danificado pela bala refletida por Echo. A bala refletida tinha voado de volta para o cano da arma que tinha sido disparado, fazendo com que tudo dentro para explodir. Steel, Echo é bastante impressionante. Pensar que Sheroit tomar conhecimento de um ataque surpresa. Ou foi por causa do inimigo desconhecido no relatório Moriilites? Johnny se perguntou. Bem, não importa. Estamos a fazer o nosso movimento, e nós vamos estar escondidos ou a esgueirar-nos mais. Veilitre vai capturar a Memia Mei, e a Memia Hiroshi também enquanto Veilitre nele. Enquanto eu disponho de Echo, vocês descobrem a identidade daquele monstro desconhecido e mantêm-no ocupado, ele ordenou aos seus homens. Johnny e seus homens estavam realizando uma operação que normalmente faria com que a polícia e o exército corressem para sua localização, mas eles se importaram. As coisas já estavam em movimento. A polícia e o exército estavam atualmente imobilizados pela prestação de informações falsas e sabotagem realizada por colaboradores de Rikudou Orochi. As organizações que foram imobilizadas tinham sido todas apreendidas por Rikudou. Os Bravers estavam espalhados por todo o mundo, neutralizando sua força como uma organização, e o plano era esmagar todos os inimigos problemáticos como a Memia Hiroto, um por um. Ao ouvir os seus subordinados responderem afirmativamente às suas ordens, Johnny começou a mover-se junto com os golems. Mas no momento seguinte, a entrada para a residência Amemia explodiu. Johnny clicou em sua língua enquanto usava um dos golems como escudo para se proteger dos escombros que vieram voando da explosão. Shit, Sheilitz fez o seu próprio movimento. Que eco, Sheilitz mais decisivo do que eu imaginava. Entorpecido, ele olhou para a criatura que havia emergido da entrada destruída. Tinha um rosto branco com 4 olhos e uma boca que se estendia de orelha a orelha, e 4 braços cobertos por um exoesqueleto preto com garras que se estendiam das mãos. Seu corpo estava inchado, como se estivesse usando um casaco de pele preto, e 6 pernas articuladas que pareciam as pernas de um inseto se projetavam por baixo dele. E o Ilitre atacando tão abertamente, então suponho que não há mais necessidade de me esconder, disse em uma voz aguda que não coincidia com sua aparência com um tom calmo e plano. Johnny e os mercenários tinham sido informados de que havia um ser desconhecido, mas a aparência grotesca de Banda foi completamente inesperada, e eles sentiram um medo instintivo e desgosto em relação a ele. Mas eles ainda eram soldados bem treinados. Sem se atrapalhar, eles puxaram seus gatilhos e inseriram comandos de ataque nos golems. Banda foi exposto a uma tempestade de balas, projéteis mágicos, granadas e feitiços. Mas para ele, era como ser atingido por um pouco de chuva pesada, ou nenhum desses ataques poderia até colocar um arranhão do tamanho de uma unha nele. Balas que poderiam fazer buracos em um veículo blindado? Calor que pode derreter aço? Ataques elétricos, lâminas de vento e rajadas de ar gelado? Se tais ataques fracos fossem capazes de causar danos a essa entidade dividida de Vandaliel, que havia sido criada a partir de sua própria alma, os deuses das forças de Eldelitus já teriam apagado Vandaliel da existência há muito tempo. O tempo para ficares escondido chegou ao fim. Tudo o que restaram para você fazer é usar seu poder em toda a sua extensão, Ulrika, Banda disse. Entendido. Uma voz disse. Os mercenários tinham a sensação de que essa voz vinha de dentro do torso de Banda Elitus.
As balas e feitiços que eles estavam disparando de repente virou 180 graus e voltou para onde eles tinham vindo. Projéteis pesados de armas de fogo explodiram, mercenários gritaram e os golems se desligaram um após o outro. Damit, Echo, estava escondido dentro do seu torso. Johnny murmurou. Mas o meu Balor deve. Porque os seus pensamentos estavam paralisados por medo e repulsa em relação à banda, eles esqueceram a existência de Echo por vários segundos, e eles foram quase completamente eliminados como resultado. Mas mesmo quando Johnny se amaldiçoou por esse erro, ele disse a si mesmo que seria capaz de derrotar esse monstro com sua própria destreza de combate e habilidade de trapaça. Banda aproximou-se dele de frente a uma velocidade aterrorizante, enviando os destroços dos golems voando como folhas ao vento. Super aumento da força muscular. Super aumentou todas as defesas. Johnny gritou, lançando feitiços e ativando seu traje de poder mágico. Era impressionante que ele tivesse reagido a tempo. Agora tudo o que tinha de fazer era executar a estratégia habitual que sempre resultou na sua vitória, e ele roubava à banda todo o tipo de energia que tinha, transforme essa energia em sua própria mana, e use essa mana para lançar feitiços fortalecidos enquanto se envolve em combates de curta distância. Mas as garras de Bandaroite cortaram o braço que Johnny havia levantado para se proteger. Era tão rápido que ele podia sentir qualquer dor, e seu rosto congelou com uma expressão estupefata sobre ele. Mesmo assim, a sua mente estava desesperadamente a tentar ativar o Balor para minar a energia cinética de Banda e impedi-lo de se mover. Mas era impossível. Itilitz não adianta. Os movimentos desta coisa são muito rápidos e muito fortes. Minha habilidade pode absorver toda a sua energia. As capacidades físicas de Bandabot superaram esmagadoramente qualquer coisa que Johnny poderia ter imaginado. E eu sou um homem que destruiu um tanque e com as minhas mãos, e Johnny gemeu. Tendo o braço cortado e vários golpes entregues ao seu corpo, ele estava à beira da morte. Banda trouxe sua boca perto da orelha de Johnny. Para tua informação, o meu corpo principal derrotou os Elder Dragões e Colossi de 100 metros de altura em combate a curta distância, sussurrou. O que é você? Considere um aviso para garantir que você faça a escolha errada no local para o qual você está prestes a ser enviado, que embora eu esteja fazendo você cuspir todas as informações que você conhece antes disso. Com isso, a língua de Bandaliti se projetava de sua boca como uma cobra, entrava na orelha de Johnny Lilitis e invadia profundamente. Johnny fez um barulho de agonia silenciosa. Estás bem? Sentes alguma dor, não é? Você precisa falar. Aime vai sequestrar seus nervos e extrair suas memórias diretamente, Banda disse silenciosamente para que Mei e Hiroshi, que estavam dentro de sua camada de pele, o ouvissem. Como pagamento por esta informação, IOLL deixa-te manter a tua alma. Deverá ouvir o que o Laplacelobs Demon, Inspector e o Oráculo têm a dizer. E assim, Banda absorveu a informação dentro do cérebro do Balor Johnny Yamalka, parecendo muito mais sinistro do que qualquer amigo imaginário de crianças deveria.